Pai do Senhor, meus queridos irmãos, prazer estar aqui nessa noite, retornar a essa casa. Que cantata maravilhosa, que Deus abençoe todos os músicos, cantores. Sei do trabalho que dá, já participei exatamente dessa mesma cantata, então estava ali cantando as músicas com os irmãos. Uma mensagem linda. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, em Mateus capítulo 16, versos 13 a 16. Mateus capítulo 16, versos 13 a 16. Prazer estar revendo o pastor João, pastora Kátia, os pastores dessa igreja, meu amigo maestro Paulo, todos os irmãos aqui. Bênção. Mateus 16, versos 13 a 16, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, queridos. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos fazer mais uma oração, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por essa noite especial em que celebramos aqui, Pai, juntamente com a tua igreja, essa ocasião especial no nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa mensagem de vida, essa mensagem de esperança, essa mensagem de amor, essa mensagem de graça, penetre profundo em cada coração, em nossos corações todos os dias. Fala conosco mais uma vez, por intermédio da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Muito obrigado. Bem, queridos, quem é Jesus? Essa é a pergunta que não quer calar. Todos os anos, por ocasião aí do Natal, muitos livros, revistas são lançados na tentativa, no objetivo de dar uma resposta a essa pergunta. Não é uma pergunta nova. Há 2000 anos, o próprio Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos. Em primeiro lugar, ele queria saber qual era a opinião dos outros, das pessoas ao seu respeito. Ele disse aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E em segundo lugar, ele queria saber qual era a opinião dos seus seguidores mais próximos a respeito dele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quando Jesus fez a primeira pergunta, os discípulos responderam que as pessoas acreditavam que ele fosse João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas que haviam ressuscitado dentre os mortos. Essa era a crença da época. E hoje, o que dizem as pessoas a respeito de Jesus? Alguns anos atrás eu fiz uma análise crítica de um texto que foi escrita por Rodrigo Cavalcante na revista Super Interessante. E o título do texto era Quem foi Jesus? E segundo o escritor, os estudiosos afirmam que havia dois Jesus. O Jesus chamado Cristo, ungido, descrito nos evangelhos como enviado de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, e o Jesus Yeshua, camponês que morreu sem chamar muita atenção dos cidadãos do Império Romano, provavelmente na festa da Páscoa, no ano de 3790 do calendário hebraico. Ou seja, o texto ele fazia a divisão daquilo que os estudiosos denominam de o Cristo teológico e o divino, né? E o Jesus histórico, o Jesus humano. E há muito tempo procuram fazer essa divisão, né? Segundo eles, para estudar com mais, entre aspas, objetividade o fenômeno Jesus. Jesus foi homem? Claro. Como homem, Jesus trabalhou, sofreu, ia a festividades, tinha família, amigos. Não há nenhum problema contra essa afirmação. Jesus foi Deus? A resposta também é afirmativa. Sim, Jesus foi Deus. E como se estabelecia essa relação entre homem e Deus? Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Não era meio a meio, 50% homem, 50% Deus. Como homem, Jesus nasceu de mulher, mas como Deus, ele teve um nascimento sobrenatural por obra do Espírito Santo. Como homem, Jesus viveu entre os homens, mas como Deus, mesmo vivendo entre os homens, ele nunca pecou. Porque não temos um sumo sacerdote
que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas antes um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como homem, Jesus trabalhou para ganhar o pão diário, o seu alimento diário, mas como Deus, Ele é o pão da vida que desceu do céu. Como homem, não há registro de nenhuma frase escrita por Ele, mas como Deus, é sobre quem mais se escreve. Como homem, Jesus foi julgado e condenado pelos homens, mas como Deus, Jesus é o justo e eterno juiz. Como homem, Ele morreu crucificado, mas como Deus, Ele ressuscitou glorificado. Amém, queridos? Então Jesus é homem, Jesus é Deus. É possível acreditar que se Jesus fosse somente um simples camponês, sem nenhuma importância em seu tempo, e não um filho de Deus, Ele seria considerado o personagem mais importante da história da humanidade? E Ele dividiria a história ocidental em antes e depois dele? Ele seria o objeto de tanta especulação científica e religiosa? É possível não ver algo sobrenatural em tudo isso? Qualquer outra pessoa que perguntasse: quem os homens pensam que eu sou? Seria considerada louca ou arrogante. No caso de Jesus, porém, é fundamental para a salvação confessar o que cremos a respeito dele, como está escrito em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém, queridos? A segunda pergunta de Jesus foi uma pergunta mais pessoal, uma pergunta direta. E vocês? Ele olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que importa para Jesus não é o que as pessoas pensam ou dizem a respeito dele. O que importa para Jesus é o que eu digo, segundo o que eu creio ao seu respeito. Não se chega ao conhecimento de quem é Jesus baseando-se no que as pessoas dizem. Não é possível posicionar-se em relação a Jesus Cristo fazendo uma pesquisa de opinião pública. E aí, o que você acha que é Jesus? 50% acredita que Jesus é o Filho de Deus, 10% acredita que Jesus era somente homem. Não é assim que se conhece Jesus. Pedro respondeu corretamente a pergunta que ele fez. Ele disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Machia, aquele que haveria de vir, o Filho do Deus vivo. Mas ele não chegou a essa resposta por si mesmo. Foi uma revelação concedida pela graça de Deus. Na verdade, queridos, ninguém é capaz de saber quem é Jesus se Deus o Pai não revelar. Essa confissão de Pedro foi muito importante porque não foi o resultado de uma reação emocional a algum milagre realizado por Jesus, não. Foi uma afirmação refletida e sincera de um homem instruído por Deus. Nós não podemos crer em Jesus somente pelo que Ele faz. Nós precisamos crer em Jesus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é, como já diz a canção: eu não adoro pelo que o Senhor faz, eu te adoro pelo que o Senhor é. Eu te adoro pelo que o Senhor é. Jesus está interessado em pessoas que não busquem somente as suas mãos. Nós temos vivido um tempo de evangelho em que as pessoas buscam Jesus somente por aquilo que Ele pode fazer, somente pelas suas bênçãos. Não, o Senhor quer ser buscado pela sua face, por aquilo que Ele é. Deus está procurando pessoas que busquem a sua face e queiram um relacionamento íntimo e profundo com Ele por aquilo que Ele é. Como homem, Jesus era um simples carpinteiro, porém como Deus, Ele é aquele que pode consertar a nossa vida quebrada, ou fazer de um tronco retorcido uma peça de grande beleza e utilidade no seu reino. Foi isso que Ele fez comigo, foi isso que Ele fez e tem feito com você. É isso que Ele faz conosco todos os dias. Eu concluo essa pequena reflexão com as seguintes afirmações: não basta admirar Jesus,
e se emocionar com as histórias sobre o seu nascimento, sobre as coisas que Ele disse ou fez. Jesus quer nascer em nossos corações, tornar-se vivo em nossas vidas, caminhar conosco. E enquanto caminhamos com Jesus, o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais a sua obra é realizada em nós, e mais parecidos com Ele nos tornamos. Este é o verdadeiro sentido do Natal, o Rei de amor, nascendo e reinando todos os dias em nossos corações. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Jesus tenha liberdade de reinar e nascer na sua vida todos os dias. Amém? Muito obrigado, Deus te abençoe, querido.